Hoje nós vamos dar início ao estudo sobre período intermediário. O que é o período intermediário? O período intermediário é aquele período que vai desde quando você morre até o acerto de contas com Deus. Então esse é o chamado período intermediário. Então existem muitas posições no meio chamado evangélico sobre essa área. Uns creem que existe plena consciência depois da morte, outros creem que não, que você vai ficar desligado, dormindo. Uma boa coisa quando tem esse tipo de polêmica é saber o que a Bíblia fala, que é muito, muito importante isso. A Bíblia é que tem que dar a palavra final, tá? Então vamos para Lucas 16, 19. É um texto que eu já usei lá atrás, que eu falei que eu iria usar depois para um estudo mais profundo a respeito, né? Já expliquei que esse texto aqui não é parábola, tá? Embora em algumas bíblias, dependendo da versão, está escrito a parábola do rico e Lázaro. Isso é a revista corrigida que fala isso, tá? Mas esse negrito é a interpretação do editor. Tá? Tanto é que aqui na minha versão já está o rico e o mendigo. Não colocou parábola mais. Tá? Para uma questão de ensinamento, para quem está nos ouvindo, né? O que é parábola? Parábola é uma história inventada por Jesus para mostrar uma verdade, metaforicamente falando. Por ser parábola, reconhecidamente parábola, e Deus sendo Deus, muito coerente, ele jamais dava nome aos personagens. Tá? Por quê? Porque era uma história inventada. Você pode pegar todas as parábolas, reconhecidamente parábolas, não se dá nome ao personagem. Tá? Não é o caso aqui. Quando começa, até parece uma parábola, né? Mas depois a coisa muda de figura. Vamos lá ver. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Aí, certo homem rico, parece uma parábola, que todos os dias se regalava esplendidamente. Em outras palavras, comia muito bem. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Aí já mudou de história. Tá? Aí de história mudou para história com H. Tá? Então, por quê? Ele está afirmando. Ele não está dizendo assim em termos hipotéticos, ele está dizendo havia uma sentença afirmativa. Havia um mendigo chamado Lázaro. Então, isso implica que esse mendigo existiu. Tá? E que Jesus tirou isso aqui de um fato acontecido na época para mostrar o que acontece conosco depois que nós morremos. Ok? Então vamos em frente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que mora em água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ou convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, antes de nós entrarmos no cerne da questão, nós temos que considerar algumas verdades importantes aqui, que o texto nos deixa. Primeira verdade: todo ser humano, todo homem que morre, o corpo é enterrado. E nós vimos aqui, tanto o rico quanto o Lázaro, que automaticamente após a morte do corpo, as almas de ambos, isso implica temos almas, tá? Tomaram destinos diferentes. Um foi para um lugar chamado seio de Abraão, o paraíso, e o outro foi para um lugar chamado inferno.
Num havia consolo e no outro havia tormento. E dá para notar que eles estavam plenamente conscientes após a morte. Isso implica que nós, naquele primeiro estudo que demos, lá de Gênesis, capítulo 1, que nós temos uma alma distinta do nosso corpo, que é a nossa essência, é aquilo que nós somos, é aquilo que vai permanecer, é aquilo pela qual Jesus deu a vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma, não do corpo. Tá? Então, tanto é que está aqui o porquê disso. O corpo foi lá, virou pó. Tu és pó, e ao pó tornarás. O que ficou depois desse corpo se tornar pó? A alma, que é a nossa consciência. É aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que um dia nós vamos ter que dar contas disso que Deus nos deu. Tá? Por isso que eu falei lá, não adianta você viver como animal não sendo. Porque uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que vive como se fosse um animal, que vive sem Deus, apartado de Deus, vive como se fosse um animal, só que não. Porque o animal não vai dar conta de alma nenhuma, você vai. Aí que a coisa vai ficar feia. Então, nós vimos que logo após a morte, não teve apelação. Tomaram destinos diferentes. Isso implica que o homem só tem condições de acertar a sua vida com Deus em vida. Passou pela morte, não tem mais apelação para a pessoa. Isso é simples. Eu já expliquei isso para vocês, mas uma questão da live, eu vou explicar isso aqui. Tá? Por que uma pessoa, quando morre, se ela não creu em vida, ela não tem mais condições de ser salva depois? Porque em Hebreus 11:1 diz lá, a fé é a firme convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Então, eu tenho que crer por ser tão pura e simplesmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, se ela não bastar para você, você não entendeu nada. Então, eu tenho que crer nessa palavra. Deus falou, eu não preciso ver. Foi Deus que falou, você tem que identificar, foi Deus que falou, então eu não preciso ver, eu tenho que apenas crer. Tá? Agora, isso nós só podemos fazer a respeito daquilo que a Bíblia diz em vida. Passou pela morte? Não tem como. Tá? Aí, por que depois da morte você não pode exercitar fé mais? Porque lá você passa a ver. Você não tem mais condições de exercer fé. A fé só é possível exercer em vida. Porque você ouviu falar disso aqui, mas você não viu. Quando você morre, você passa a ver, acabou sua oportunidade. Entenderam? Então, a fé não pode ser exercitada depois da morte. Por isso a pessoa, se não crê em vida, ela está eternamente condenada. Tá? Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, a plena consciência depois da morte. O rico estava tão consciente que ele estava lembrando dos irmãos que estavam vivos. E estava até intercedendo por eles. Agora, é importante notar aqui que ele não está intercedendo por ele. Ele não faz um pedido a respeito dele. Porque ele sabia que não tinha mais jeito para ele. Está lá. Ele não fala nada a respeito, não pede, ele pede pelos irmãos, porque ele sabia que pelos irmãos estarem vivos, havia possibilidade. Só que ele pediu da maneira errada, intercedeu da maneira errada dentro da perspectiva anterior que nós falamos. Ele queria que Lázaro ressuscitasse, para através desse milagre, eles verem, e o negócio não é ver, e crerem e ir para o mesmo lugar de tormento. Por isso que esse negócio de igreja que fica enfatizando milagre aí para testemunho, está tudo errado. Eu quero dizer aqui que eu creio em milagres. Tá? Já vi milagres na minha vida, na vida da minha família, assim por diante. Só que o milagre não pode ser a base. Milagre é consequência. E nós não devemos enfatizar tanto como eles enfatizam. Nós temos que enfatizar o quê? O milagre que Cristo fez na cruz por nós. Que esse leva para o céu, quando você crê de fato, de verdade. Tá? Então, tanto é que Abraão falou para eles, olha,
Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que ele quis dizer com isso? Na época que Jesus proferiu isso aqui, a Bíblia só existia a velha aliança, que foi escrito por Moisés e pelos profetas. Então, numa colocação mais atual, ele falou assim, olha, eles têm a Bíblia, ouçam-na. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Ele falou, não, se eles não ouvirem a Bíblia, eles vão vir para o mesmo lugar que vocês estão aqui. Por isso que bate com aquela verdade, Romanos 10, né, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você quer crer? Primeiro você tem que ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, você pode desenvolver fé. Desenvolvendo fé, também você pode crer. E se você crê, você recebe o Espírito Santo de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você está justificado aos olhos de Deus, como nós vimos em estudo anterior. Tá? Então você, não merecendo nada aos olhos de Deus, você é declarado por amor e misericórdia, justificado aos olhos dele. E é esse Espírito que vai te dar condições de ouvir as orientações da palavra de Deus e reagir a elas. Mas se você não crê, você vai morrer de ouvir e você não vai reagir. Por mais que você ainda queira, esboce um desejo, você não vai conseguir. Por isso que é importante um novo nascimento, sem o qual ninguém verá Deus. Ok? Então essas verdades estão aqui. A ênfase é a palavra. Por isso que Jesus falou, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso aqui está claro no texto, está gritando no texto. Uma outra verdade muito importante aqui, para aqueles que dizem que inferno não existe, que inferno é aqui mesmo. Conversa fiada para boi dormir. Inferno existe. Está aqui. Jesus falou a respeito. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Tá? Eu não sei a quantidade de vezes, mas tem uma gama de quantidade de vezes que ele falou sobre o inferno. Então o inferno existe. Ele não ia falar, sendo quem ele é, sobre uma coisa que não existe. Para que ele ia falar sobre isso? Tá? Então, outra questão. No inferno, ninguém presta atenção no que está dizendo aqui. No inferno, estando em tormentos. Estando é gerúndio. Significa contínuo sofrimento. Não tem refresco. Tá? É aquilo que eu dei o exemplo da dor de cabeça, que é a mesma coisa que você tivesse uma dor de cabeça. Eu estou falando um exemplo ínfimo. Tá? Se você tivesse uma dor de cabeça, que aquela dor de cabeça nunca mais fosse passar. Tá? Então, está aqui, inferno existe e é tão explícito quanto a nossa existência. Tão claro quanto a nossa própria existência. Ok? Muito bem, então vamos lá. Na velha aliança, através... Como é que a pessoa era salva mesmo na velha aliança? Quem que lembra? Justamente, através do sacrifício de animais. O que ele fazia? O que ele estava dizendo quando ele fazia aquele sacrifício? Ele estava dizendo, assim como esse cordeiro foi morto, seu sangue aspergido sobre esse altar, que era de pedras toscas, né? Eu creio que um dia o Messias haverá de fazer esse tipo de sacrifício pela minha vida. Então, ele morria sem ver, mas crendo. Porque a fé é firme convicção de fatos que não se veem. Então, naquela época, quando um indivíduo, à semelhança de Abel, que é um exemplo, ele morria, o corpo era enterrado. E a alma ia para um lugar chamado Seio de Abraão, como nós vimos aqui, no caso do pobre, ele foi para lá, ele ia para esse lugar chamado Seio de Abraão, ou paraíso. Tá? Agora, eu quero enfatizar também uma coisa que eu não enfatizei aqui. O pobre não foi para o Seio de Abraão porque era pobre. Ele foi porque creu, mesmo sendo pobre. E o rico não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi porque ele, sendo rico, não creu. Tá? A questão é crer ou não crer. Então, essa pessoa, na velha aliança, que morria crendo, o corpo era enterrado e a alma ia para o seio de Abraão. A pessoa que morria não crendo, mesmo às vezes até sacrificando, porque não bastava apenas sacrificar, é a mesma coisa. Tem gente que morre de vir à igreja, morre e vai para o inferno. Porque não creu.
Tá? É a mesma situação, isso nada mudou. Aí a pessoa morria, o corpo era enterrado, a alma ia para um lugar chamado inferno. Tá? E nós vemos que essas pessoas vão e ficam lá, não saem de lá, as almas. Tá? Isso na velha aliança, até a vinda de Cristo ao mundo. Tá? Era assim que a coisa funcionava. Note-se que o pobre, quando morreu aqui, o mendigo, ele automaticamente foi para um lugar chamado Seio de Abraão. Jesus já estava aqui no mundo. Tá? Ele foi automaticamente para o Seio de Abraão. Tá? Então, é aquilo que eu vivo dizendo para vocês. Na Bíblia não acontece nada sem uma razão de ser. Sempre tem uma razão de ser. Porque existe um outro lugar na Bíblia, em 2 Coríntios 12, de 1 em diante, Paulo dizendo que ele teve uma experiência que ele foi até o terceiro céu, que é o lugar da habitação de Deus. Não é que nem o Yuri Gagarin, estava falando muito dele aí ultimamente, o primeiro astronauta russo que foi à estratosfera. Primeiro, não só russo, ele foi só ele, o primeiro a ir lá para a estratosfera. Eu me lembro disso. Eu já era menino na época. E chamado Yuri Gagarin. Esse cara de ascendência, de orientação comunista, ateus, e ele, quando voltou, ele tirou o sarro. Ele falou que ele foi aos céus e não viu Deus. Como se a estratosfera aí tivesse a ver alguma coisa com... Né? Os céus tem a Bíblia fala de terceiros céus, tá? Que é o lugar da habitação de Deus. Mas por que naquela época, na velha aliança, usa a massa encefálica, eu vou ajudar vocês a pensarem. Por que naquela época, a pessoa que morria crendo, no caso de quem creu, ia para um lugar chamado Seio de Abraão e não ia direto para o terceiro céu? Vamos pensar aí, analisa um pouquinho. Havia promessa do pagamento, e o pagamento não tinha sido cumprido ainda. Tá? Havia promessas apenas, mas o pagamento não tinha sido feito. Tá? Somente quando o pagamento foi realizado é que a coisa mudou. Em relação aos que creem. Tá? Aos que não creem, continua a mesma. Tá? Para vocês terem uma ideia, justamente, é isso que eu ia falar agora. Tá? O que creu, o outro não creu. O que creu, o que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Seio de Abraão. Então aqui, essa passagem também, olha só como é que a Bíblia é coerente. Tá? Aquilo que eu sempre digo para você, você não vai para cá, para um lugar ou para o outro, porque você fez ou deixou de fazer. Tá? Você vai porque você é pecador. É isso que muita gente não entende. Porque o ladrão da cruz, o que ele fez de bom? Nada. Ele fez pelo contrário, o que era de ruim. Porque para estar naquela cruz lá era um ladrão de alta periculosidade. Era para ser condenado à morte. O outro representa a esmagadora maioria dos seres humanos. Olha só. Se tu és Deus, já está tudo errado. Se é conjunção condicional de dúvida. Zebra. Se tu és Deus, desces daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, em outras palavras, agarrado a esse mundo, quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Agarrado a esse mundo, fala assim, livra a gente dessa gelada e você também. Né? O outro falou, cala-te, você não sabe o que você está falando. Nós merecemos estar aqui. Essa palavra é o primeiro passo para uma pessoa chegar-se a Deus. Reconhecimento, arrependimento. Justamente, nós merecemos estar aqui. Mas tem gente que só fica nesse primeiro passo e não faz nada para resolver. Morre de dizer que é pecador, mas não resolve nada. Ele não só ficou no primeiro passo, ele deu o segundo. Quando ele voltou-se para Jesus e falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele, como judeu que ele era, e ele sabia o que estava acontecendo à volta dele, porque
porque eles tinham a cultura judaica, a orientação. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus o seguinte: eu creio que tu eras o Messias que haveria de vir. Ele creu. E Deus viu que ele creu no coração, porque senão não teria falado isso para ele. A resposta foi automática. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se fosse por mérito humano, ele teria alguma chance? Nenhuma. Uma outra coisa também é a questão do batismo. Batismo na água, como alguns ensinam, se você não for batizado na água, você não é salvo. Tem gente que ensina isso, não vou entrar nos detalhes. Só que aqui já desbanca tudo. Você com um chãozinho de tapete derruba tudo. Ele não tinha jeito de dizer lá para o centurião assim, olha, escuta uma coisa, acabei de crer, eu estou precisando dar um mergulho. E aí, como é que faz? Não tinha como. Mas Jesus não deixou de falar para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Creu. A questão é crer ou não crer. Não tem esse negócio de batismo. Você pode morrer de ser batizado. Se você chegar aqui e você não creu, você vai ter que ser batizado porque creu. Porque o batismo na água ele só é válido quando você creu de fato. Quando você não creu de fato, não tem esse negócio de vou batizar de novo. Você não valeu. Entendeu? Porque o batismo na água é uma expressão metafórica daquilo que já deve ter acontecido no seu interior. Se não aconteceu no seu interior, não resolveu nada. Você tomou um banho de gato ali, mal e porcamente lavado. Tá? Então, o batismo na água só tem valor quando você creu. Você nasceu de novo. Você foi gerado no Espírito. Você se tornou filho de Deus. Você é cordeiro com Cristo. Você é co-participante da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Você já está em posição assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz a carta aos Efésios. É outra história, tá? Aí é hora de ser batizado na água. Aí vai ter valor. Mas, agora, o batismo na água não salva. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não é assim? Só que o pessoal não continua. Aquele, porém, que não crer, já está condenado. O peso está no batismo ou no crer? No crer. Acabou. Tá? Então, por isso, ele teve aquela resposta automática de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Então, depois que Cristo veio, morreu e ressuscitou, hoje, quem morre crendo no Messias que já veio, era o Messias que viria, hoje o Messias que já veio. O corpo morre, o corpo é enterrado e a alma vai hoje para o terceiro céu, não mais o paraíso, ou o seio de Abraão, porque o preço já foi pago. Pastor, mas que base bíblica? Importante. Que base bíblica o senhor tem para isso? Então, estou falando, tem que mostrar. Vamos lá para Filipenses 1, 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo aqui, pós-vinda de Cristo, que se ele morresse, o corpo dele seria enterrado. E ele ia automaticamente estar com Cristo. Foi assunto aonde? Terceiro céu. Está aqui a prova. Tá? Então, hoje, quem morre crendo no Messias que já veio, a alma não vai mais para o seio de Abraão ou paraíso. Vai para o terceiro céu. Tá? Muito bem. E em relação aos que não creram? Após a vinda de Cristo, vai para onde? Continua indo para o inferno, não mudou nada. Agora, pergunta o Eliseu, aquele que foi tanto na velha aliança como na nova para o inferno, porque não creu, a alma vai ficar direto lá no inferno ou não? A minha pergunta é o seguinte: aqueles que não creram,
tanto na velha quanto na nova aliança, se foram para o inferno, vai ficar para sempre no inferno? Vai ser um minuto, né? Hã? Vai ser julgado. É aquilo lá. Não vai ficar para sempre no inferno. Tá? Vai ter. Lembra que existe um juízo. É aquilo que eu falei para vocês e vou reiterar. Todo o sistema jurídico no mundo ocidental, ele foi tirado das escrituras sagradas. Tá? Agora que estão mudando, infelizmente. Estão adaptando a porcaria que está por aí. Tá? Não dá nem para entrar nos detalhes porque dá dor de barriga. Tá? Agora, é assim, o que acontece, assim, simples da gente ver. Quando uma pessoa comete um tipo de crime, ela é presa e fica lá na prisão, esperando julgamento. É a mesma situação. O inferno, hoje, é uma prisão. Quem está lá está aguardando juízo. Que tipo de juízo? Diferente, por quê? Porque o juiz que vai estar lá, ele é onisciente. Não precisa de advogado de defesa nem de promotor. Ele sabe. Quem for direto para o juízo já está condenado. É aquela história, ninguém pode ser condenado sem passar por julgamento. Vai passar por julgamento. O que vai acontecer com aquelas pessoas que estiverem lá? Todas as pessoas que estiverem lá diante desse trono do juízo, elas vão ser jogadas no lago de fogo e enxofre, que é outro lugar, que é o lugar de destino eterno dos ímpios, plenamente conscientes que mereceram ir para lá. Porque vai passar na mente deles tudo o porquê do que eles fizeram, que eles devem para lá. Porque não creram. Deu para entender? A coisa é triste demais. E lá vão lá todos os anjos caídos, Satanás e companhia limitada. Tá? Vão ficar eternamente nesse lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Tem pessoas aí que ensinam que não existe sofrimento eterno. Olha, até pensando bem, humanamente falando, porque a gente pensa humanamente, seria até bom que não. Mas a Bíblia não me dá base para dizer o contrário. Vamos abrir lá em Apocalipse 20, a partir do verso 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, que é o reino milenar de Cristo que vai ser na Terra, eu creio que vai ser na Terra, muita gente não crê, mas eu creio, que vai ser literal. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, no caso aqui Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora presta atenção. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos... Se isso aqui não for sofrimento eterno, eu não sei o que é. Eu não sei de onde que eles tiram, essa coisa está tão clara aqui. Agora, quem creu? Na velha aliança, ia para o lugar chamado Seio de Abraão ou Paraíso. Na nova aliança, terceiro céus. Aguardar o que quem creu vai estar aguardando. Arrebatamento da igreja. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, depois de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 4, 13 a 18. E tem gente que diz que não existe arrebatamento. É impressionante, está aqui. 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, os que já morreram. É aquele eufemismo que eu já falei para vocês. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Tá? Por que Paulo falou isso aqui? Os crentes de Tessalônica, uma cidade da época, eles creram, mas eram imaturos ainda em relação ao evangelho. Vocês sabem, o ímpio, quando morre um parente, é um total desespero, não é? E grita, e pula dentro do túmulo, tem gente assim. Até incomoda a gente. Né? E era o costume deles. E eles creram e não chegaram a ser bem orientados a respeito, e quando morria alguém entre eles, eles ficavam dessa maneira. Então Paulo fala, peraí, o que está acontecendo? A coisa não é bem assim.
Não quero que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram. Deu para entender? Por isso que ele entrou no assunto. Então vamos em frente. Aí ele fala, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, olha aqui, tem gente que diz que não existe céu, né, que morre vai ficar lá no túmulo, né? Então quem que vem na companhia de Jesus quando ele descer para buscar a igreja aqui? As almas, obviamente, que estão lá. Está aqui, ó. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, vamos ver que acontecesse a coisa hoje, tá? Nós estamos aqui, vivos. Aconteceu hoje. Na mesma hora que os que morreram, os corpos estão sendo ressuscitados, para encontrar com as almas que virão junto com Jesus, nós, os que estivermos vivos, estamos aqui. Vamos dizer aqui que eu não criei. Todos creram. Na mesma hora vocês vão sumir da minha vista. Assim, no abrir e fechar. Pisquei, sumiram. E quando vocês forem arrebatados, vocês já vão ter esses corpos transformados. Automaticamente. Deu para entender? Isso se estiverem vivos. Os que estiverem mortos é a mesma coisa, vão ressuscitar os corpos também transformados, para encontrar com as almas que virão na companhia de Jesus. Para encontrar os respectivos corpos, não outro corpo, os respectivos corpos que foram enterrados. Deu para entender, não? Alguma dúvida? Ficou claro? Então vamos em frente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse é o rumo de quem creu. Tem mais coisa, mas pelo estudo de hoje é até aqui que nós vamos para ter consciência o rumo de quem creu e de quem não creu. Alguma dúvida? Ficou claro? Outra questão importante, ainda a ser considerada hoje. Por que, uma pergunta para vocês, por que Jesus foi ressuscitar só no terceiro dia? Ele não poderia ter ressuscitado no outro dia, na hora que ele quisesse? Estava escrito, isso é uma das razões, tá, concordo, mas existe uma outra razão mais profunda. Lembre-se que o corpo dele estava no túmulo. Mas a alma dele não, que não pode morrer. Tá? Então vamos ver aquela história. Nada ele faz sem uma razão de ser. Estava lá no túmulo por quê? Porque ele foi tratar de outras questões, mesmo depois de morto. Vamos para 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Quer dizer, aquelas pessoas 3,5 milênios antes estavam no inferno ainda, lá, os que morreram no dilúvio, estavam aqui no inferno. Agora, condenados, claro, presos aguardando ainda o que vai acontecer ainda, que é o juízo. Então presta bem atenção. Morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, quer dizer, em Espírito, ele foi ao inferno pregar aos espíritos, olha a palavra prisão. Lembra que eu falei que era uma prisão? Está aqui, prisão. Tá? Agora, vamos analisar. O que foi pregar lá no inferno? Salvação que não foi. Concorda? Não tem como. Agora, eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar aqui não está escrito na Bíblia, assim declaradamente como eu vou colocar. Mas por inferência, verificando o contexto histórico da coisa, eu posso dizer isso aqui. Presta bem atenção. É aquilo que eu sempre digo. Ele não foi pregar à toa lá, houve uma razão de ser. Porque Deus não faz nada sem uma razão de ser. Tá?
As pessoas todas que estavam lá quando ele veio ao mundo eram da velha, que ouviram ser pregado que haveria de vir o Messias. E não creram. Não creram e foram para o inferno. Morreram sem ver a vinda do Messias. Eu creio que Jesus foi lá e falou para eles o seguinte: vocês não creram na vinda do Messias, eu sou o Messias. Eu já cumpri o que me era necessário cumprir e por isso vocês estão condenados. Deu para entender? Não está escrito, mas por inferência eu creio que eu posso dizer isso. Tá? Porque só você olhar, Deus faz questão de mostrar que a palavra dele é a verdade. E aí, ele passou, depois disso aqui, no seio de Abraão ou paraíso. E aí, resgatou esses que estavam lá da velha aliança para o terceiro céu. Deu para entender? Porque o já tinha sido pago. Então, hoje, quem morre crendo no Messias que já veio, a alma vai automaticamente para o terceiro céu aguardar arrebatamento. Agora, eu vou deixar um enfoque para a continuidade do estudo da semana que vem, se Deus quiser. Então, os adventistas que não creem dessa maneira, tá? Não creem que nós temos uma alma. Eu sei porque eu tinha uma tia que era adventista e ela vivia tentando fazer a cabeça da minha mãe lá. Mas só que tinha eu lá também e que ajudava. Então, um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, já a minha tia, né? Escuta uma coisa, se a gente morre, como a gente crê, o corpo é enterrado, a alma já vai para o terceiro céu, já está em gozo lá. Por que a necessidade do arrebatamento? Uma boa pergunta, tá? Que merece uma boa resposta e nós vamos dar na continuidade do estudo semana que vem, se Deus quiser. Ok?